A gente está vendo essa articulação sendo moldada aí pela mãe natureza para ter um pouco mais de mobilidade. A gente vendo que estabilidade não é o ponto forte, mas que a gente tem estruturas que tentam correr atrás do prejuízo, digamos assim. E você falou bastante do ligamento, tendo essa função de promover alguma forma de estabilidade, já que a congruência óssea não favorece isso e já que meniscos têm a sua certa limitação, apesar de colaborar. A gente consegue dividir, e você já dividiu, né, entre ligamentos intracapsulares e extracapsulares, pensando funcionalmente, antes de pensar no o que dá errado e como que ele machuca, Sim. mas qual que é a função assim que a gente pode esperar de um conjunto ligamentar ali que está no centro do joelho e de quem está extracapsular? Na verdade, existe uma sinergia de todos eles, né? A gente, assim, se a gente for dividir, a gente tem 4 principais ligamentos no joelho: colateral medial, colateral lateral e os 2 cruzados. Começando pelo ligamento cruzado anterior, que é o, digamos assim, a estrela ali dos ligamentos, porque ela é o ligamento mais lesado no joelho, é o ligamento mais reconstruído no joelho. Apesar de ele estar descrito como primariamente um restritor de translação anterior da tíbia, ou seja, ele evita que a tíbia, o osso da perna, venha para frente em relação ao osso da coxa, a gente sabe que a principal função dele, na verdade, é muito mais rotacional. Assim, se você, tanto é que pessoas que fazem movimentos em linha reta não sentem falta nenhuma do ligamento cruzado anterior, geralmente. Tem algumas situações que isso acontece. Então é muito mais rotacional de fato do que uma coisa só translacional. Tanto é que hoje um ligamento que a gente teve uma ampla linha de pesquisa no Hospital das Clínicas, que é o ligamento anterolateral, que exatamente mostra que ele muitas vezes está associado com a lesão do cruzado, exatamente por esse movimento rotacional. E quando você gira um osso, a periferia vai ser muito mais importante do que o pivô central. Então é comum você ter lesões extracapsulares. A gente olhou muito para dentro, mas a gente sabe que as estruturas extracapsulares ali também estão envolvidas nisso. Então, se você for ver de fato, apesar dele estar central, ele tem uma função rotacional muito importante. O cruzado posterior, ele, digamos assim, é o pivô central de fato do joelho. Ele é o ligamento mais robusto desses todos. E da mesma forma, ele de fato tem uma importância muito mais translacional, né? Ele evita que a tíbia se posteriorize, mas ele é de fato o pivô central por onde o joelho gira, né? O movimento rotacional do joelho, ele tem muito central no platô medial, ou seja, na porção mais interna do joelho, mas é muito baseado no cruzado posterior. E os colaterais mediais, aí sim vão ser mais uma questão de estresse de varo em valgo. Óbvio que eles restringem a rotação de forma muito importante, mas a maioria das lesões vão ocorrer por estresses em varo ou valgo, ou seja, no plano mais coronal ali, mas são restritores muito importantes. A grande questão quando a gente fala de ligamentos colaterais ou da parte extracapsular, é que, mais uma vez, a capacidade de cicatrização ali é muito maior e quando você tem lesões parciais, isso tende a cicatrizar e evoluir de uma forma muito mais favorável de quando você está falando das estruturas intraarticulares. E aí, se você ainda for para mais detalhes ainda, você compara mesmo os dois que são intraarticulares, o cruzado anterior e posterior, o posterior você vê muito mais cicatrização ainda porque ele é extrasinovial, ou seja, teoricamente ele está lá no meio da articulação, mas ele não está tão dentro do tecido, do líquido sinovial ali do joelho, por isso que até tem uma capacidade de cicatrização ali um pouco maior. A gente vê com muito mais frequência pessoas que tiveram algum grau de cicatrização do cruzado posterior do que assim, anterior existe, assim, acontece cicatrização de ligamento cruzado anterior, mas é bem mais raro. Em lesões completas? Assim, o que a gente vê geralmente, qual que é um bom prognóstico para uma pessoa que teve uma lesão do cruzado anterior e você tem alguma expectativa disso ter algum posterior? Geralmente ele tem uma bainha sinovial em volta dele. Se essa bainha se preservou de alguma forma, provavelmente o tecido que, assim, toda vez que a gente tem uma lesão, um monte de célula vai para aquela região, ou seja, é isso que faz qualquer cicatrização. Tem um corte, sangra, aquelas células vão ocupar aquele espaço e vai criar um tecido novo. Se esse líquido não consegue se conter em algum lugar, ou seja, não consegue conectar as duas pontas literalmente que foram lesadas, isso não consegue acontecer. Então, geralmente, se a gente preserva essa bainha, existe um potencial maior. Então, geralmente é no que a gente é descrito lesões parciais.
Eu não gosto muito desse termo lesão parcial ou total, porque é muito difícil de fato ver, rompeu todas as fibras, rompeu. É muito mais importante você ver se o ligamento está suficiente ou insuficiente. Ou seja, eu examinando aquele joelho, tem uma instabilidade? Tem. Se tem uma instabilidade, tem insuficiente. Não tem tanta significância aquilo que se no laudo ou no aspecto radiográfico na ressonância é parcial. É muito mais a gente ver se ele está suficiente ou insuficiente. Às vezes eu já vi ligamento que às vezes você olha na ressonância depois de algum tempo mais crônico, ele está até bonito, digamos assim, na imagem, mas o joelho está completamente instável.